força da união, seguindo o mesmo caminho. Sabemos que somos um time de campeões. BNI Brasil bate forte em nossos corações. Oh, Givers Game pelo mundo eu vou. Oh, BNI Brasil eu sou. We were straight of the union, walking in the same direction. We know that we are a team of champions. Together you and I, we are the BNI. Oh, BNI is an as a word. Oh, people stand here and around the world. Oh, BNI is an as a word. Oh, people stand here and around the world. You and I, BNI, changing the way the world does business. Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Pode Contar. Histórias reais e de sucesso do BNI. Entendo que, se você chegou até esse episódio, você já deve ter passado pelos anteriores, senão não perca a oportunidade de assistir todos os episódios que fizemos até o dia de hoje. O propósito disso aqui é fazer com que o nome do BNI chegue cada vez mais longe, para que as pessoas saibam, no mínimo, o que é a maior e mais bem-sucedida rede de networking do mundo, que é o BNI. Eu sou Adelaide Maia Conduta e sou a diretora executiva da Mesorregião de Itapetininga e também da região metropolitana de João Pessoa. Não posso deixar de agradecer aqui a Seventy, que sempre manda para mim os meus acessórios e sempre de muito bom gosto. Silvia, muito obrigada. Como sempre, você arrasa nas escolhas. Hoje, a gente está aqui recebendo uma pessoinha muitíssimo querida. Equipe nova sendo lançada, BNI Stone chegando em Itapetininga e nada mais, nada menos do que a nossa vice-presidente Gabriela Nunes aqui para falar um pouquinho da história dela dentro do BNI. Gabi, super obrigada por ter aceito esse convite. É apenas um bate-papo, pode ficar sossegada, tranquila do coração, que a gente vai só conversar um pouquinho sobre BNI e a sua empresa. Combinado, eu que agradeço o convite. Começa contando para mim um pouco da sua empresa. Como que você chegou até essa construção de empresa, né? Essa idealização da GK Saúde Vet. Quem era a Gabi antes, quem é a Gabi agora depois da sua empresa? Certo, eu sou formada em publicidade e propaganda, trabalhei pouco na área e eu sempre gostei muito do comércio. Meu pai teve loja a vida inteira, a gente morava em São Paulo, fiquei 25 anos da minha vida lá. Mas aí veio a pandemia. A pandemia veio e as coisas mudaram um pouco para o comércio, né? E aí o meu pai começou a pensar em outras possibilidades. Sim. E aqui em Itapetininga ele já tem criação de animais, de cães, de cavalos há mais de 30 anos. E ele conhece o veterinário Rafael Koji, que hoje é o meu sócio, que é veterinário. E numa conversa com o Rafael, ele descobriu que o Rafael também tinha a vontade de ter um negócio dele, a própria clínica dele. E aí meu pai tinha a experiência do comércio, da empresa, e o Rafael a experiência da veterinária. E aí a gente falou, por que não? Por que não uma clínica veterinária com um pet shop, com um banho e tosa? Sim. E aí nós unimos as nossas experiências, né, as nossas forças, e aí decidimos vir para cá, porque toda a clientela dele era aqui. Então meu pai falou, topa aí para Itapetininga? Falei, na hora. Na verdade, toda a minha família falou, vamos embora. E aí viemos. E aí a gente começou a pensar, né? Eu sou mãe de pet, então eu comecei a pensar em um lugar que eu gostaria de ser tratada como cliente e como eu gostaria que os meus bichinhos fossem tratados, né? Então eu comecei a pensar num lugar aconchegante para o cliente, um lugar de conforto, porque tem também as situações, né, difíceis ali, então a gente tem que ter um ambiente, tem que ter uma equipe que dê um conforto para aquele cliente. E aí a gente começou a ter ideias e construímos a GK Saúde Vet, que hoje, graças a Deus, é referência aqui em Itapetininga. Que legal, que maravilha. Eu já vi uma apresentação sua no BNI. Eu já tenho uma ideia do que é a empresa. Ainda não trago meus bichos porque são 100 quilômetros para trazer. Mas logo, imagina. logo, quem sabe. Gostei. Me conta como foi que você conheceu o BNI.
Eu conheci o BNI através do Rafael, né? O Rafael também é membro. Sim. E aí ele entrou numa equipe e ele falou, você topa entrar na outra? Eu falei, com certeza, né? Quem convidou ele foi o Mário, da equipe Pride, que é nosso cliente também fiel. E aí o Peixe fez o convite para eu participar de uma reunião. E aí estou no BNI desde abril desse ano. Que maravilha. Você sabe que a gente faz uma pergunta, né? Sim. Na reunião, que a gente sempre fala assim, por que BNI? Né? A gente pergunta em um dado momento, Sim. normalmente para o palestrante do dia, né? Da apresentação principal, por que BNI? O que é que motivou Gabriela entrar na equipe do BNI? Então, para entrar, eu pensei muito assim, por ser de outra cidade, por ser nova aqui na cidade, eu precisava conhecer outras pessoas, né? Sair da minha zona de conforto, sair ali da minha bolha. E aí eu precisava também mostrar que a GK era também da Gabriela. Não era só a clínica do Koji. Eu sou fã número 1 do Koji, mas eu precisava também ter o meu espaço, né? Então, eu decidi entrar nesse intuito de construção de relacionamento mesmo, Sim. que é um dos valores do BNI. Sim, isso é verdade. Um dos Sim. valores do BNI é a construção de relacionamento. E é muito interessante como a gente vê isso acontecendo, né? Sim. Cada vez que entra alguém, às vezes a gente entra pensando na rentabilidade. Sim. E aí a gente vê que essa rentabilidade que todo mundo almeja quando entra na equipe do BNI, ela só vai vir depois Da visibilidade. da visibilidade e da credibilidade. E né? também construindo relacionamentos. Exatamente. Você constrói o relacionamento para poder isso acontecer, né? E é muito interessante, porque essa parte da história eu desconhecia. Sério? Sim, eu não sabia do seu porquê BNI, né? Foi o principal motivo, foi conhecer pessoas novas, né? Ter outras conexões. Você acredita que cresce dentro de uma zona de conforto ou que a gente só cresce fora de uma zona de conforto? Com certeza, saindo da zona de conforto. Então foi o que você procurou fazer. Sim, com certeza. A gente sabe que não é fácil. Não, é um desafio, né? É um desafio, ainda mais assim, por ser uma cidade nova. Eu vim de uma cidade muito grande para uma cidade muito menor. Então, para mim, foi um desafio. Mas tem sido incrível, tem sido uma experiência muito boa. Como VP, me fala o que é que você já enxerga, né? De maiores, né? Dilemas ou menores dilemas. O que é que você está sentindo de fazer parte de um trio de liderança? A gente sabe que um trio de liderança de uma equipe do BNI, ela é composta por presidente, vice-presidente e secretário tesoureiro. Cada um tem a sua função importantíssima dentro da equipe, né? Onde normalmente um maestro vai ser o seu diretor consultor. Você tem como diretor consultor Rafael Peixe, que vai passar por aqui também, né? Você tem como presidente o Bruno Serafim, que também vai passar por aqui. Mas me fala o que é que você está achando, né, de vivenciar o trio. Olha, quando eu recebi o convite para ser a VP da equipe, eu fiquei muito surpresa. Falei, meu Deus, como assim? Mas fiquei muito grata. É um desafio muito grande. Eu acho que a parte mais difícil é, como a gente fala nas reuniões, liderar líderes. Porque todos somos empresários, todos temos a nossa equipe, mas quando a gente lidera pessoas que já são líderes, para mim é um desafio, né? Agora, essa semana mesmo a gente teve o exercício de escolher as novas coordenações, né? Quem vai trabalhar ali frente a frente conosco. E isso para mim foi algo bem difícil, porque, né, até você saber quem vai se encaixar em tal função, ainda mais por ser uma equipe em formação. Sim. Então ainda é muito novo pra gente, quem dirá para os demais membros. Sim. Então, para mim, eu acho que essa tem sido a maior dificuldade. Essa é a ideia desse podcast, desse mês, né? Trazer os membros que estão numa equipe de formação, que a gente chama de membro core, para que vocês também entendam como é o funcionamento da equipe em formação. Eles vão ser lançados no mês de dezembro. Provavelmente, quando for ao ar, já vai ter sido lançado. E vocês vão conhecer um pouquinho aqui do que é uma equipe em formação. Conta pra gente, Gabi, como foi para você, né? Quando foi que você entrou? Em abril. A gente está em novembro, abril, março, abril. 7 meses. Maio, né? junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro. 7 7 meses de BNI Isso. agora.
7 meses participando da equipe em formação. Sim. Me fala como tem sido essa experiência para você. Então, tem sido muito boa, porque, como eu falei, a gente conhece pessoas incríveis, histórias incríveis, e tá todo mundo ali, digamos, no mesmo barco, né? Tá todo mundo ali querendo conhecer a metodologia, tá todo mundo ali aprendendo junto, crescendo junto. Então, para mim, tem sido uma experiência boa, como eu falei, desafiadora, mas muito prazerosa. Para mim, tem sido prazerosa. E uma equipe em formação, a gente teve, né? A gente quis inovar também nas nossas reuniões, né? A gente trouxe as apresentações para poder dar uma agitada ali, né? uma dinâmica ali, né? Pra gente sentir ali o que seria já uma reunião de pauta de uma equipe já lançada, né? Então tem sido bem legal para mim. Que bom saber disso. E é bom porque a sensação que eu tenho é que quando a gente faz da forma que a gente fez, com as sessões de café, passando os valores do BNI, sim, em todas as segundas-feiras que a gente se encontra, eu acho que com o decorrer do tempo, a gente sente uma equipe construída em cima dos valores. Sim, com certeza. Né? E isso me dá uma sensação de segurança. Sim. Sabe, vendo de cima, como se eu pudesse ser um dronezinho e olhando todos vocês assim. Você fala, minha missão está sendo cumprida. Caraca, às vezes eu faço assim. É isso aí. Então, quando eu vejo, às vezes eu lembro que em determinado momento, o Rafa chegou para mim e falou assim: Adelaide, como é que a gente vai fazer com essa pessoa que quer entrar? Mas ela não quer definir qual é a especialidade dela, porque como ela atende na clínica, ela quer ficar com, né, todas as especialidades, né? E a gente tem que explicar, né? Que no BNI a gente escolhe uma especialidade, sim, as outras ficam liberadas para o coleguinha também poder entrar e crescer, sim, né? Sim. A gente explica tudo isso. Mas quando o Rafa me traz, e eu falo para ele a resolução, a resposta dele nunca veio do questionamento. Ele fala assim: se é isso que é para ser feito, é isso que será feito. Então, infelizmente, não tem espaço para ela. Sim. Ou seja, ele ainda sendo diretor de expansão, sendo diretor consultor dessa equipe, querendo mais do que todo mundo que essa equipe seja lançada. Com certeza. Ele consegue entender que não é o momento. Porque ela não conseguiu entender que precisava escolher uma especialidade. Sim. E se a gente deixasse que ela entrasse e bloqueasse todas as especialidades daquela área ali, a gente estava indo contra a metodologia. Exatamente. E prontamente ele disse: tá tudo bem, faremos como a metodologia exige. E aí eu vou lhe dizer, Gabi, isso é de uma imensa satisfação. Porque você entende que a sementinha, ela foi plantada. E é aquilo, sim, que eu digo para vocês. As melhores equipes do Brasil, elas são voltadas 100% para a metodologia. Elas, sim, não abrem mão dessa metodologia bem estruturada. Então, sim, sejam essa equipe. Falando em valores, dos 7 que a gente conhece, sim, me fala qual fez com que a Gabi entrasse há 7 meses atrás no BNI. Construção de relacionamento, para entrar no BNI. Hoje, com 7 meses já de equipe, poderia citar vários aqui. Mas acho que o Giver's Gain não tem como não citar, porque ele é a base dos outros, né? Ele puxa os outros. Sim. É uma metodologia muito diferenciada, né? Quando você tem que pensar primeiro no outro para poder crescer, né? Você ajudar o outro para poder o seu negócio crescer. Isso é muito difícil da pessoa, né? Falar, sim, imagina, não, eu tô aqui porque eu quero crescer a minha empresa, pronto, acabou, e dane-se os outros. Sim. Mas não é assim. No BNI, você tem que ajudar o outro primeiro. Isso. Então, isso pra mim nossa, é incrível. É incrível. E você fazendo isso, a gente consegue entender que a gente cresce em maior escala. Sim. Né? Com certeza. Porque se a gente tem 30 membros na nossa equipe e a gente está disposto a ajudá-los, né? Quando a gente para no nosso dia a dia para pensar numa boa referência para ele, num bom contato, né? Uhum. E a gente para falar com esse contato antes de passar essa referência. A gente para fazer a reunião de 1 a 1 com, sim, esses membros também. Tudo isso que a gente está fazendo e a gente está dando o nosso tempo, né? E a nossa rede de contato, uma hora volta. Com certeza. E você está ajudando mas pode ser ajudado por 30. Com certeza. Né? Então, isso recíproco. realmente
eu acho que a ideia é sensacional. É penosa, no sentido de, se você tem aquele pensamento de que sou eu que preciso, sou eu. Eu acho que um parâmetro muito bom, Gabi, é quando a gente conversa com as pessoas e a pessoa fala muito no eu. Uhum. É tão bom, eu filtrava tanto quando eu era membro, quem eu ia convidar, dessa forma. Quando eu conhecia várias empresárias, na maioria das vezes eram mulheres, que eu tomava café, e eu conversava com muitas. Aquela que conversava comigo muito centrada no eu, essa eu não convidava. Já não dava certo. Veja, e não é que ela é uma pessoa, não é isso. Mas, para trazer para o BNI, ela não ia dar certo. Porque o BNI não é sobre eu. É outro perfil, né? É sobre o outro. É sobre o Nunca outro. vai ser sobre você. Né? O BNI não é sobre enaltecer a Adelaide. O BNI é sobre enaltecer a empresa da Gabriela, do José, do João, da Maria, da Severina. Né? É como essas empresas elas podem crescer com o meu apoio. E é um exercício de paciência, né? Também paciência, assim como o VCR, primeiro você tem que ser visível para depois ter a credibilidade e aí sim a rentabilidade. É tudo uma construção. Sim. Né? Então, isso que eu acho mais legal do BNI, que é uma construção e vai depender de você. Vai depender do seu esforço, da sua dedicação, tanto para o seu quanto para o outro. O que é que você acha que faz as pessoas, às vezes, entrarem no BNI? Né? Como a gente está em formação, Sim. eu acho que essa pergunta é super válida para esse momento. Sim. Entrarem no BNI e depois desistirem de continuar ali naquela formação. Eu acho que as pessoas hoje estão muito focadas em dizer, não tenho tempo. Ninguém tem tempo. Né? Ninguém tem tempo. Eu sempre falo, depois que a Adelaide faz tudo que ela faz, todo mundo tem tempo. Mas, assim, eu acho que as pessoas hoje estão vivendo tão no automático que elas acham que não tem tempo e, às vezes, acabam entrando, mas não tem aquele comprometimento, né? Não tem aquela dedicação. Sim. Então, às vezes, também acho que nas próprias reuniões, né? A gente, né, na imersão que a gente teve, a gente falou sobre caçador e agricultor. Eu acho que vai muito caçador, às vezes. Quando a gente convida, fala, eu vou para mostrar a minha empresa, para buscar clientes. E não é esse o intuito. Você vai ali para conhecer a equipe, para ver se você se identifica. Sim. Então, eu acho que às vezes as pessoas entram e não entendem a metodologia, que primeiro você precisa pensar no outro, e acabam falando, eu acho que não é para mim, eu acho que não vai crescer o meu negócio aqui, e acabam desistindo. Então, acho que é ou por conta disso, ou por conta de tempo mesmo. Porque, sim, de fato, exige um tempo, exige uma dedicação. Sim. Mas quem tá ali tá disposto a fazer isso. Então, Sim. acho que esses dois motivos, na minha visão, fazem as pessoas acabarem saindo. E também acho que por ser uma equipe, como a gente tá em lançamento, ainda não ser uma equipe de fato lançada, a gente ainda não tem acesso a todas as ferramentas que a gente já gostaria de ter, eu acho que isso acaba também, de certa forma, desmotivando. Sim, talvez sim. Sim. Isso é verdade. Uhum. Quando a gente fala sobre tempo, eu acho muito interessante, porque a gente está vivendo uma época em que a gente abre o Instagram e é lindo, né? Sim. As pessoas estão sempre sem tempo, né? As pessoas Ninguém acham... tem tempo lindo, né? Acho Expor legal isso, né? falar isso, que acho não tem legal. tempo, que não tem... Né? E eu fico olhando assim, rapaz, eu não faça isso. Se você é dessas pessoas que postam nas suas redes sociais que você vive sem tempo, pare de fazer isso. Sabe por quê? A ideia que você passa é de desorganizado. Porque quem não tem tempo é quem não tem método, segundo o Fábio Torres. Então, quando que a gente... 24 horas, as mesmas que eu tenho, você tem. Sim. Todo mundo Todo tem. mundo tem. Por que a gente tem grandes pessoas na humanidade que fazem grandes feitos tendo as mesmas 24 horas que a gente? Sim. Por quê? Por que será? Se organizaram, focaram, deram prioridade, certamente. Como o Ivan fala, tudo que você foca cresce. Sim. Então, você precisa definir qual é a sua prioridade. Eu acho que sim. Que às vezes as pessoas entram achando oba-oba. Sim. Né? Eu vou tirar o melhor proveito disso daqui. Vou lá divulgar minha empresa, Exatamente. tá tudo bem. E depois, né? Não preciso. Poxa, eu tô sem tempo. Né? Deixa que quando a gente vai para uma entrevista, já é passado para você, desde sempre, tudo que você precisa fazer, tudo que Sim. vai ser necessário ser feito. Sim. E falta de tempo nada mais é do que falta de prioridade. Né? Exatamente. Você não priorizou aquilo que precisava ser
priorizado dentro do Exatamente. BNI, né? A gente consegue Exatamente. sentir isso das pessoas que vêm e que vão. Tem dias, claro, que acontecem, né? Sim. Com todo mundo, acontecem imprevistos, é correria no trabalho, mas a gente se comprometeu, né? A gente se dedica a estar ali. Então, o máximo que a gente puder fazer por nós, por nós mesmos e pelo outro da equipe, a gente tem que fazer. Sim, eu conheço uma história de uma pessoa que eu conheço, do BNI, que ele tem 7 anos que está no BNI, agora fez 8 de BNI, e ele não tem no seu semáforo, que é o relatório, ele não tem uma falta Nossa. em 8 anos. E aí, eu lembro que certa vez eu me perguntei assim, mas ele não tira férias? E eu perguntei para ele, você não tira férias? Tiro, todos os anos, no recesso do BNI. Tá vendo? Ele organizou-se, que é sobre isso. Sim. Ele organizou-se de tal forma que quando para 3 reuniões no fim do ano, ele viaja no dia da primeira. Sim. Entendeu? Aham. Depois que tem a última reunião de dezembro, no outro dia ele viaja. Então ele tem quase 4 semanas Sim. para aproveitar a sua folga de 3 semanas sem reunião. E aí ele fala, e quando eu preciso esticar, eu coloco um substituto. É. Mas falta, eu nunca tive. Nunca. Aí sim. Foi uma questão de organizar o seu tempo. E é legal Sim. você ver, porque é legal aprender com os outros. Sim. Ele é uma pessoa que conseguiu sucesso dentro do BNI, que é referência. Eu lembro dos mentores que tive, o melhor deles, para me falar sobre a metodologia, né? Luiz Vilas Boas, muito obrigada pela sua contribuição de sempre. Mas ele estava ali. Não é à toa que tá 8 anos aí no BNI. Não é isso? Com certeza. É muito interessante porque você vai aprendendo com as histórias. Sim. Né? Que eu acho que é muito legal a gente falar que quando a gente vai para uma reunião do BNI, a gente quer ver o negócio da gente crescer. Mas, e aí fica o conselho, né? Se você for esperto, você vai entender que ali é um ambiente positivo, estruturado, profissional. Sim. Então aprenda com as histórias dos outros. Sim. Né? Com aqueles empresários que às vezes eles estão um passo à frente da gente. Sim. E se a gente tiver um passo à frente deles, ensine. Sim. Não há a melhor forma de aprender do que ensinando, né? Dizem isso. Eu falo que tem pessoas na minha equipe, quase todas ali, que eu falo, nossa, eu me inspiro muito nessas pessoas, né? Eu tô ali, eu convivo com essas pessoas toda semana, tô ali encontrando, então eu me inspiro nelas. Acho que eu sou a mais nova ali da equipe, então eu vejo e falo, nossa, quando eu crescer eu quero ser tal pessoa. Eu sempre falo isso. Me conta um pouquinho qual foi o impacto do BNI, 7 meses, Sim. na vida da Gabriela, pessoa física. Olha, é uma coisa que eu sempre falo, que antes do profissional, o BNI tem me ajudado muito no meu desenvolvimento pessoal, em relação a isso aqui, microfone, câmera. Aos poucos a gente vai perdendo um pouco assim a timidez de falar em público, de falar no microfone. Tem também feito eu sair justamente dessa zona de conforto que a gente comentou antes, né? Eu tenho conhecido pessoas muito incríveis, histórias inspiradoras. Então, melhorou muito a minha forma de me comunicar, de me expressar com o outro, que eu tinha um certo bloqueio. Então, antes do crescimento da minha empresa, teve um crescimento pessoal, assim, gigantesco. E essa equipe Com não foi nem certeza. lançada ainda, Ainda tá? não foi. Em breve será. Pois é muito interessante ouvir tudo isso, Gabi, porque eu tenho certeza que isso foi vivenciado, porque eu acompanhei de pertinho toda essa vivência. Sim. Me fale agora para a GK. Para a GK, tem uma visibilidade hoje enorme, ainda mais depois da apresentação que eu fiz. Muita gente, depois da apresentação, veio me falar, nossa, eu não tinha noção que um banho tosa era dessa forma. Eu não tinha noção do tanto de serviços que vocês podem oferecer como um banho tosa. Não é só ali, lavada, banho, secar e pronto. Não. A gente tem todos uns serviços diferenciados. Tem o cronograma capilar, que eu sempre comento na reunião, que é maravilhoso. Tem produtos específicos, tem os banhos medicinais. Não é só para estética, não é só para deixar um animal bonitinho ali de lacinho, tudo. Então, assim, e fora o serviço em si, tem a parte do ambiente. Tem o que a gente proporciona ali para o cliente também. Tem cliente que fica aguardando ali, então a gente tem toda uma estrutura para o cliente aguardar. Tem estrutura para o animal ali de... às vezes está muito cheio na recepção, vamos aguardar ali no jardim. Então, muita gente não tinha essa noção. E depois da apresentação, vários membros já foram lá me procurar, levaram os cachorros para tomar banho.
Então, assim, a visibilidade aumentou muito, muito depois da minha apresentação e toda, né, essa vivência aí no BNI. É impressionante isso, porque eu lembro da sua apresentação. Sim. Eu tive a honra de estar presente nesse dia da sua apresentação. E lembro que comentei com você que tinha sido que achei sensacional e que era interessante a gente tirar da cabeça das pessoas a ideia de tanque. Sim. Quando a gente fala em banho-tosa, né? Mesmo eu, que tenho vários pets, você fala em banho-tosa, eu visualizo um tanque. Que alguém tá dando banho no cachorro no tanque. Que é uma né? coisa muito automática ali, porque é um animal e tá tudo bem. Mas quando a gente vê a estrutura da GK Saúde, Sim. a gente vê que, opa, o tratamento ali é VIP. Não é tudo muito bem não é um pensado. tanque. Né? E aí eu falei isso para você. Que legal foi você trazer pra gente essas imagens. E aí fica a dica para você que já é membro, quando você for preparar a sua apresentação principal, que você pode fazer 1, 2 ou 3 no ano, a depender do tamanho da sua equipe, né? O que é interessante? Prepare essa apresentação diante da sua especialidade, né? Aquela que você representa dentro da sua equipe. Isso é de suma importância. Mas prepare com vídeos, imagens, depoimentos, porque isso chama a atenção de quem está assistindo, que foi o que a Gabi fez. Ao botar foto da empresa dela, ela mostrou pra gente, ela conseguiu desconstruir na cabeça da gente a ideia de tanque para lavar o cachorro, o gato, que seja. É a ideia de que é algo estruturado, então profissionalizado. Ou seja, na minha cabeça agora, você aumentou a régua dos pet shops aí da vida, do banho-tosa, porque eu vou achar que é parecido com o seu. Assim. Agora, vai ficar o medinho, né? Se é ou se não é. Porque lembro que lá no condomínio, quando eu morava em Alphaville ainda, a gente passou por uma situação no nosso condomínio que faleceu um bichinho. Nossa, dentro daquelas complicado. vanzinhas. Sei. Sabe? Sei. Que Porque vão ao era um dia domicílio. muito quente. Não tem estrutura. E dali em diante eu fiquei com pavor quando eu vejo aquelas vanzinhas dentro do condomínio. Não, a gente pensou muito assim, toda a estrutura em um ambiente climatizado, tanto pro frio quanto pro calor. Se tá frio, a gente põe o ar-condicionado no quentinho. Isso em todos os ambientes da clínica. Então, pro banho ainda, né, é mais, porque tem cliente que deixa lá 1h da tarde, só pode buscar às 6 da tarde. Então, a gente precisa de um conforto ali para eles também, né? Então, foi muito, muito bem pensado. E a apresentação principal, como você falou, foi divisor de águas. Com certeza. Se foi para a Gabi, pode ser para você também. Então, pense nisso quando montar a sua. Lembre que há um treinamento que ensina você a começar a sua apresentação principal 6 semanas antes da data dela. Ou seja, você tem um passo a passo de como fazer. Então, estudar a metodologia sempre vai ser o melhor caminho. Estuda como é fazer essa apresentação principal. Segue o que está lá. Porque quando eu era membro, eu gostava muito de... Não era desafiar o sistema. Era de colocar ele em prática. Sim. Me dava muita segurança. Porque como eu acreditava já piamente na metodologia, eu quero ver o Felipe transcrever para inglês o piamente. Eu pensava, preciso me aprimorar, preciso conhecer para colocar em prática. Para que eu sinta que deu certo. Sim. Eu fazendo. Então, esse da apresentação principal foi um que de fato eu fiz. Sim. Eu comecei 6 semanas antes. E eu lembro que quando chegou numa determinada semana em que a gente solicita a coordenação de mídias, a nossa arte, para que a gente possa divulgar para os nossos convidados, né? Ele fez... Já? Tipo, como assim? Uhum. Tá muito antes. Sim. Não, tá muito antes não. A metodologia diz que é nesta semana em que eu solicito a arte ao coordenador de mídias. Então, aqui está o meu tema e aqui está a minha foto. Preciso da minha arte. E, claro, não deve ter gostado muito, né? Porque, querendo ou não, você dar aquela leve, né? Puxadinha de orelha no membro e dizer para ele, vem para a metodologia. Porque existe um porquê de fazer isso, né? Com então, certeza. para vocês terem uma ideia, a apresentação principal pode ser, de fato, aquilo que você está precisando para botar a cereja no seu bolo dentro do BNI. Para que você consiga essa tal credibilidade que todo mundo almeja, né? Muitas vezes perguntam,
Adelaide, quanto tempo, vocês não estão vendo isso na imersão, né? Sim. Quanto tempo eu vou ter para conseguir essa confiança, né, dos membros? Sim. E eu sempre vou responder a mesma coisa. Primeiro que tempo é relativo. Né? É isso que eu ia falar. O que é muito tempo para você, para mim pode ser pouco. Exatamente. E vice-versa. Mas credibilidade não é algo que a gente pode mensurar através do tempo. Não, você constrói. Não é isso? Não, é uma construção. Como Não construir? tem jeito. Me conta como construir uma boa credibilidade. Bom, dentro do BNI eu aprendi que frequentando as reuniões e frequentando de fato, não estar ali só de corpo presente, mas se Muito entregar mesmo, estar ali de mente e coração abertos para poder entender, para poder ser algo positivo para você, para outra pessoa também. Sim. E fazendo, né, tudo que o BNI oferece para a gente, né, através de todas as ferramentas que a gente tem acesso, né, de estudo, se dedicando. Eu acho que isso daí não tem como você não se tornar credível. Não tem como. Se você seguir certinho, dá certo. Exatamente por aí. Solicitar orçamento para você, entrega orçamento. Sim. Tem prazo, entrega no prazo. Sim. Tudo está sendo, né? Querendo ou não, a gente sabe que tudo está sendo observado. Sim. Né? Com certeza. E isso vai construir a sua confiança dentro da equipe. Com então, certeza. se você é um membro novo, numa equipe nova, ou numa equipe antiga, mas você é um membro novo e você está nessa dúvida de como eu posso construir uma confiança mais rápido, né? Porque eu estou com pressa de receber referências. Pense, primeiro, que a base do BNI é Givers Gain. Eu ajudo o próximo para que eu seja ajudado em algum momento. Então, primeiro de tudo, procure se mexer para ajudar aquela equipe. Se você é novo, esse é um bom começo. Chegue na hora, não saia mais cedo, esteja de fato presente, como a Gabi falou. Não é com o telefone na mão, não é com qualquer coisa que possa tomar a sua atenção ou a atenção de quem está ali apresentando aquela reunião. Então, de fato, esteja naquele recinto, né, de corpo presente para participar dessa reunião do BNI. Gabi, me fala uma coisa. A gente sabe que essa equipe está em formação. Sim. E como uma equipe em formação, ela às vezes passa por altos e baixos. Sim. Como toda ela. Sim. Eu sempre falo, já teve equipe que formei muito rápido, já teve equipe que demorei muito tempo para formar. Sim. E tá tudo bem, porque cada um vai no seu passo. Sim. Contanto que a base seja boa. Sim. Eu falo isso em toda reunião. A base, ela precisa ser a melhor. Sim. Porque depois disso, vocês tiram de letra. Sim. Se você puder deixar um recado aqui para quem está nos assistindo e hoje participa de equipes em formação, né? Para você deixar algo de positivo para essa pessoa que às vezes se encontra desanimada, Sim. já vai o quê? 6 meses de formação. O que é que você diria para essa pessoa? Olha, realmente eu acho que tem a gente passa por esse desânimo assim, mas eu falo, esperem, porque o melhor ainda está por vir, né? Eu acredito muito que a Stone vai ser uma grande equipe aqui em Itapetininga. Eu estou muito animada com o lançamento. A gente está construindo uma equipe muito boa, pessoas agora que estão bem interessadas na metodologia. Então, se dediquem, né? Usem todas as ferramentas que o BNI oferece, e são muitas, né? Sim. Então, não desistam, porque vai valer a pena. Queria agradecer mais uma vez a você, obrigada por ter vindo, por ter aceito. Sei que é um desafio, muitas vezes a gente sente um pouco de receio, falar, conversar. Eu sou muito nova, não lançamos ainda. Foi maravilhoso. Eu que agradeço, foi maravilhoso. Obrigada pela pra mim contribuição, também. viu? Obrigada mesmo. Para você que nos assistiu até agora, curte, comenta, compartilha, manda para alguém que pode fazer sentido na vida da pessoa. Lembra que a gente só distribui aquilo que a gente transborda. E se você pode ser alguém que pode fazer a diferença na vida de outra pessoa, seja essa pessoa, porque a gente está precisando disso. Até o próximo episódio. Muito obrigada.